Nós hoje estamos assim, com muita alegria recebendo aqui no Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio e na Cátedra Unesco de Leitura a autora e ilustradora Anabela Lopes, que foi uma das premiadas na segunda edição do Prêmio Selo Cátedra 10, e ela vem aqui hoje falar um pouquinho pra gente da trajetória dela, uma autora e uma ilustradora premiadíssima, falar um pouquinho dela da relação com a ilustração, né, com os livros e com também o seu papel de leitora, como é que é a relação dela com os livros, com as imagens, enquanto leitora. Então, Anabela, é isso aí, vamos começar. Como é que é essa sua história? Como é que vem o encantamento pelo trabalho com o livro, com a escrita, com a imagem? Como é que começa isso? Então, na verdade, eu venho da área do design gráfico, né? Então, sempre teve esse encantamento pela imagem, né? Pela estética visual. Mas eu só fui descobrir, assim, que a ilustração existia vários anos depois, né? Já ia falar velha, mas falar velha aos 25 é demais. Mas eu acho que com mais ou menos 25, 26 anos que eu comecei a me envolver com a literatura infanto-juvenil. E a entender que era um trabalho possível, né? Que tinha ilustradores e que tinha pessoas que dedicavam o cotidiano para isso, para a criação de livro. E uma vez que eu entrei, eu não consegui voltar atrás, assim, não teve já como voltar para a área de design, não. Então acho que o livro para mim foi como se fosse um suporte que me permitiu, na verdade, desenvolver várias partes de mim. A imagem, o prazer pela leitura, o objeto livro, o design editorial, é como se fosse um todo, né? Muito complexo, mas que na verdade tinha várias partes de mim que até essa hora estavam separadas. E como é que é para você esse trabalho, assim, de quando o livro é uma concepção toda sua, né? Ou quando você tem que criar essa ilustração para um texto, ou para uma ideia, para um projeto que não é seu, que você está partilhando com o outro. Como é que é isso? Como é que é essa conversa? É bem diferente um processo do outro, né? Eu acho que não dá para comparar, mas mesmo assim, claramente eu prefiro o processo de fazer o livro integral. É interessante quando você trabalha o texto de outra pessoa, porque tem isso, né? Tem uma comunicação com o escritor, com a visão que ele tem, com a projeção que ele tem desse livro. Então é uma coisa em conjunto. Isso às vezes faz com que o projeto ganhe e fique muito mais rico, né? Mas pessoalmente eu acho muito mais intenso quando o livro é todo meu. É uma experiência que me toma por completo, né? Tudo, eu faço tudo. Eu faço a eleição da tipografia, o projeto gráfico, edição de texto, imagem, como vai ser esse ritmo de imagens, como que vai ser a relação com o texto, que palavra sim, que palavra não, que palavra para cada imagem. Não sei, é muito íntimo, né? Muito mais íntimo. Eu prefiro amplamente, não vou mentir, porque acho que os dois processos são muito ricos, são bons. Mas se eu pudesse, e eu acho que essa é a direção que eu estou querendo tomar nesse momento da minha vida, eu só faria livro autoral. Porque essa relação no livro, né, no projeto gráfico do livro, de texto e imagem, ela é muito íntima realmente, né? Se essa conversa não é ampliada, né, se o trabalho visual não vem para ampliar aquele texto e vice-versa, a coisa resulta em algo de menos para os dois, né? Para a ilustração e para a imagem. Para a ilustração e para o texto. Então, eu imagino que quando você tem essa possibilidade de estar no controle das duas coisas, né, isso te deu uma liberdade de criação e talvez uma certeza maior, é isso? De que o projeto vai caminhar como você quer? Sim, sim. E também eu acho que o fato de que muitas vezes eu começo a escrever o livro não pelo texto, né, e sim pela imagem. Então, na verdade, o que aparece primeiro é a imagem e meu uso da palavra, que é com muito cuidado, porque eu não venho da área de letras e tenho o maior respeito, é mais, como se fosse uma ancoragem da imagem, né? É para fixar a significação. Mas eu não começo o meu processo de criação pela palavra, eu começo pela imagem. Então, quando eu
pego um texto de uma outra pessoa para trabalhar, na verdade eu estou já começando numa direção que não é a minha natural, entendeu? Então acho que sei lá, o processo de criação flui muito mais naturalmente quando eu consigo fazer tudo. Pegando esse gancho, vamos falar um pouquinho do Barba Azul, Sim. Que na verdade é um conto clássico, né, que você vai fazer um reconto, né, em cima das imagens que você desenvolveu. Como é que foi isso? Já que você falou que às vezes a imagem vem primeiro, você teve as imagens primeiro e aí pensou em como recontar essa história a partir das imagens. Como é que foi elaborar esse trabalho que é lindíssimo e executá-lo? Então, a história do Barba Azul é muito conhecida na Argentina, né? Até porque a gente tem uma tradição muito forte de, sei lá, não sei, de admiração pela França, né? Tem uma relação com a cultura francesa muito forte. Então, é uma história muito conhecida. E na minha infância eu adorava aquela história, mas não vem por aí a minha ligação com o livro, na verdade. Ou sim, né? De uma forma inconsciente, eu não sei. Na verdade foi um projeto de uma vontade de querer fazer um conto. Eu tinha vontade de fazer um reconto de uma história, sei lá, de um conto de fadas, só que nenhuma delas sei lá, acho que pela minha personalidade meio punk, não sei, com nenhuma me identificava. E aí teve duas que eu achei muito interessantes, que foram o Barba Azul e Pele de Asno, não sei se a tradução é em português, que são as mais bem assim escurinhas, né? E na verdade foi isso, eu li o texto várias vezes, várias versões dele, e eu me deixei produzir imagem, sem pensar que parte de texto estava ilustrando, se eu estava realmente contando história. Foi só produção plástica livre. E no final dessa produção, que acho que foi uma semana e meia que eu peguei só para trabalhar assim, imagem do que vinha, né, da inspiração do texto, eu achei que tinha uma narrativa visual. E aí eu falei, por que não fazer o livro? E foi assim, na verdade, o percurso. Foi foi muito rápido. É como se essa história sempre estivesse dentro de mim, querendo sair, sabe? Não foi com dor, não foi sacrificado, foi muito fácil. E uma semana depois eu apresentei para uma editora, que a gente tinha justamente uma reunião, e ela falou, não, a gente quer o livro, que a primeira edição dele foi na Argentina, e depois disso se vendeu para a França, depois para Canadá, e assim, foi um livro super bem aceito, né, pelos leitores, mas na verdade assim, para mim foi uma história que me permitiu, acho que sarar, curar muitas feridas, sabe? Eu acho que esse Barba Azul sou um pouco eu também, né? Então foi um processo psicomágico, eu acho. Não, é um livro primoroso. Primeiro porque o reconto que você faz, o recorte, a forma como a narrativa, né, o texto escrito se conduz, ele é bastante, vamos dizer assim, ele é bastante reto na história do Barba Azul e ao mesmo tempo abrindo esse espaço para a imaginação, né? Não é, você vê que você diz que não é da área, né? Mas você vê que teve um trabalho ali também de dedicação com esse texto, para fazer esse reconto. E as imagens são extremamente criativas para uma história que já teve, né, tantas versões e tantas versões ilustradas também. Você disse que foi ler bastante versões do conto. Você também procurou imagens? Não. 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 Imagens você se preservou? Sim, totalmente. É mais, eu dou aulas de ilustração e é uma das coisas que eu mais peço para meus alunos é não olhar, porque não tem como a gente não ficar condicionado depois. Às vezes o condicionamento é bom, né? Porque inspira e dá vontade, motiva, de você melhorar. E às vezes não, às vezes você acaba caindo naquele estereótipo, naquele clichê. Tanto é que eu acho assim que o livro ele tem um ritmo, né, de imagem, texto, e às vezes só imagem. E na verdade esse silêncio no texto é que acaba dando muito sentido à minha leitura, ao meu reconto do Barba Azul. São aqueles silêncios onde a palavra não tem lugar, porque não tem espaço para a palavra. E isso eu acho que é muito forte. E isso aparece, na verdade, desde a experimentação plástica. Tinha imagens que
se saíam do formato e que eu falei, não, essa imagem não precisa de texto, vou colocar aqui, né? Por exemplo, a imagem do meio, né? Que estão as mulheres. E se você for ver que depois eu fiz uma pesquisa, né, e vi várias imagens, a maioria dos livros mostram as mulheres. E eu achava que a gente tinha que mostrar horror, né, que horror é muito mais amplo que mostrar aquele morto, ou aqueles 20 mortos, 30 mortos, não sei. É muito mais interessante para uma pessoa que trabalha imagem, como que a gente conta só em imagem o horror, né, ou a morte, é muito mais forte. Em contraposição a essa imagem, como que eu consigo, por exemplo, nas guardas, né? Como que você entra na história contando a energia do personagem, mas sem contar ele. Então, como contraposição, essa imagem vermelha surgiu azul. Então, tipo, é sempre um jogo que é muito difícil saber como que se originou, como que começou, né? O que traz o quê. Não, e é primoroso o livro. Por esse trabalho mesmo que você está agora explicitando para a gente, mas que a gente, como leitor, percebe, né? Eu acho, assim, de uma ousadia enorme, o preto, né? O grafite tão forte, né? E o que você consegue em termos de contraste e de você poder perceber completamente a imagem que está ali e com essa presença tão grande da falta de luz, né? Que é um dado de uma história que é uma história, né, como você diz, do terror, né, do medo, né? Então realmente você está de parabéns, é um trabalho belíssimo. E a partir de tudo isso que você foi falando, né, e até mesmo do momento em que você diz que descobre a ilustração nos textos, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da Anabela leitora. Né? Como é que a Anabela se descobre leitora? Quem são as narrativas ou os autores que te influenciam, tanto na questão do texto como na questão da imagem, né? Porque a gente lê o mundo o tempo todo e lê as imagens também, né? Bom, não sei se eu vou me lembrar de todos os nomes, autores, referentes. Bom, para mim é muito difícil marcar um momento quando eu comecei a me envolver com o livro. Na verdade, eu venho de uma família muito humilde, mas nunca faltou livro na minha casa. É uma coisa muito... Eu acho que o argentino, no geral, tem uma relação muito forte com o livro, né? Livro velho, livro usado, sebo de livro. A gente lê, você vai sei lá, no metrô na Argentina e tem pessoas lendo no metrô. Então, para mim, o livro sempre foi sei lá, acho que até uma forma de me proteger, de viajar, sabe? Então, não sei se eu posso falar, eu comecei ela na escola, ou teve um processo de Anabela, sei lá, como leitora. Eu acho que sempre li e sempre vou ler. Para mim não é um trabalho, não é um sacrifício, é uma coisa que é muito natural e que é preciso, eu preciso ler. Se eu não leio, eu morro. É orgânico, não tem, sabe? Mais, me chama muito a atenção, eu sei que é muito importante, né? Mas o termo formador de leitor é uma coisa que eu acho até bem, como posso falar, controversial, né? Não sei se teria que ter um formador de leitor, tipo assim, fico com dor que tenha que existir, sabe? Eu acho que o leitor, a gente é leitor porque é humano, não tem como não ter interpretação, é uma coisa muito natural da gente, né? Então, é isso, desde que eu me lembro, e eu acho que até que minha vida acabar, eu vou ler. É uma coisa interessante que você fala, né? Eu não sei se o termo é formador de leitor, mas eu acho que, de uma certa forma, né, todos nós, em algum momento, precisamos de uma mediação de leitura. Sim, de alguém que, mesmo sem querer, né, como você disse, na sua casa tinha livros. Então, acho que às vezes não precisa de alguém para te ensinar a ler, ou né? Não, agora você vai ler, mas até o fato de propiciar esse encontro com o livro, do livro ser uma coisa presente, de estar sempre ali, né? São ações importantes, né? Como o trabalho que você faz, né? Quem trabalha com livro tá gerando essa inquietação, devolvendo esse mistério para que novos leitores possam entrar neles, né? Anabela, e projetos? Projetos que estão por vir. Muitos. Agora deixa eu pensar. Tem vários livros. Tem um terceiro que
Na verdade eu falo um terceiro porque faz parte de uma semi-trilogia, né? Que se chama Tritão, que é a história do filho de Poseidão, que tem uma conexão com Barba Azul. Tem uma coleção de livros de um autor argentino que eu quero trazer para o Brasil. Enfim, tem vários. Tem uns 10 projetos aí em andamento, mas ainda eu tô nessa fase de dar forma, sabe? Enquanto tudo está muito confuso. Mas aos poucos acho que eles vão se materializar. Ah, que bom. Bom, foi um prazer ter você aqui, queria te agradecer, né? E a entrevista com a Anabela vai estar no nosso site, né, à disposição de vocês, para poder continuar encontrando os autores que a gente tem premiado aqui no selo Cátedra 10, que esse ano está na sua 3ª edição. Fica aqui o convite para vocês continuarem esperando por novas entrevistas.